Olá, olá, caros alunos, como é que estão? Tudo bem por aí, nessa quarentena que já dura há tanto tempo? Espero bem que sim. Então, prontos para mais uma videoaula? Espero também que sim. Ah, eu estou a tentar estar pronta, nunca estou pronta para estas coisas, mas vai correr bem. Vamos começar a bombar. Ah, puxar croquete. Vamos lá puxar croquete. Neste caso vamos lá puxar conhecimento, basicamente, está bem? Que é para não estar aqui já a roubar direitos de autor a ninguém. Hoje a nossa videoaula é a número 2, na sequência da anterior, em que nós já demos pirâmides de idades, vocês já sabem que são pirâmides etárias. Hoje, basicamente, o que é que eu vos vou dizer? Vou-vos dar aqui algumas dicas breves sobre como analisar corretamente uma pirâmide etária, ok? Coloquei aqui uma imagem com as pirâmides do Egito. Porquê? O que é que isto tem a ver? Tem tudo a ver, porque estes gráficos que hoje em algumas estruturas etárias já não têm nada a ver com a forma de uma pirâmide, é bom que a gente não se esqueça que quando as analisamos devemos ter em conta a forma original de um triângulo. Por isso é que se chamam pirâmides de idades, portanto pirâmide triangular. Ok? E, portanto, a forma triangular é apresentada nestas magníficas construções. Ora bem, então é assim, estes gráficos de barras dão-nos imensas informações extremamente importantes. E como é que nós as podemos analisar para tirar o máximo partido delas? Em primeiro lugar, é importante que vocês tenham consciência que a importância das pirâmides etárias é de facto brutal. Porquê? Porque ao olharmos para uma pirâmide de idades, temos logo a percepção se a população é jovem ou é envelhecida. Se a estrutura etária daquele território que está em questão é uma estrutura jovem ou idosa. Por outro lado, também podemos tirar conclusões sobre factos acontecidos no passado que levaram, por exemplo, ao decréscimo da população através das classes ocas. E permitem-nos outra coisa extremamente importante, que é fazer projeções para o futuro. Reparem, os governantes podem tomar decisões hoje para evitar determinados problemas ao nível da demografia e ao nível da sociedade. Por exemplo, se temos uma população muito envelhecida, sabe-se que no médio prazo, portanto no futuro, se vai ter que vão ter que existir estruturas, quer lares da terceira idade, quer um sistema de saúde capaz de dar resposta às necessidades dos idosos. Mas, por exemplo, imaginem que é um país onde é um território onde há muitos jovens, muitas crianças, muitos nascimentos. Se calhar é preciso tomar medidas para que haja também resposta por parte das creches, por exemplo, por parte do sistema educativo, por parte, por exemplo, também dos serviços de saúde associados às crianças. Portanto, é importante realmente a sociedade conhecer a sua estrutura etária para melhor poder projetar o futuro e minimizar situações problemáticas que possam surgir. Ora bom, nós vamos então, vou-vos apresentar aqui uma sequência de pirâmides que mostram a estrutura etária da população portuguesa. E a primeira é esta, em 1960. É uma sequência de pirâmides que vai desta, de 1960, até à projeção para 2025. Dados do INE, pirâmides do INE. E o que era isto do INE, já agora? Pensem lá, digam lá, se faz favor. Não vos consigo ouvir. Oh, que chatice. Mas vocês sabem. Claro que é o Instituto Nacional de Estatística, estão todos aí desse lado a dizer em coro, é o Instituto Nacional de Estatística, lembramos-nos perfeitamente, professora, porque a professora já disse isto numa aula. Era o organismo, nós lembramos, era o organismo que tinha a ver, que era responsável pela recolha dos dados e pelo tratamento e publicação dos censos. É isso mesmo, pessoal, muito bem, muito bem. Ora bem, então vamos lá saber, quando analisamos uma pirâmide, temos que olhar para dois sítios fundamentais. Primeiro, para a base da pirâmide. E a base da pirâmide é constituída por quê? É constituída por estas três primeiras barras, ou seja, as três primeiras classes etárias. Resumindo, é constituída pelo grupo dos jovens, que vocês já sabem da aula anterior. Toda a população tem entre 0 e 14 anos. Em termos demográficos, é só até aos 14.
Na base da pirâmide, e consoante a sua forma, se ela é larga ou se ela é estreita, nós deduzimos a informação sobre a natalidade e o número de jovens. Quanto mais larga é a base da pirâmide, maior é o número de jovens que existem, jovens e crianças que existem. Aqui, por exemplo, nós vemos que em 1960 em Portugal havia 400.000 crianças entre os 0 e os 4 anos do sexo masculino, homens. Do lado feminino existiam aproximadamente também 400.000 crianças de 0 aos 4 anos, femininas, ok? Pronto. E temos que olhar para a outra parte, o outro extremo da pirâmide, que é o topo. E o topo da pirâmide é igualmente importante, porque consoante a forma do topo, o facto de ele ser largo ou ser estreito também nos vai dar indicações, desta vez, que mortalidade. Se há elevada mortalidade, significa que há poucas pessoas com idades mais avançadas, certo? As pessoas morrem em idades inferiores e, portanto, há poucos idosos. Se o topo é estreito, ou relativamente estreito como este, significa que a esperança média de vida, este indicador que está aqui, eu vou apontar, a esperança média de vida é baixa, que é o quê? Ora, lembrem-me lá, é o número de anos que as pessoas têm probabilidade de viver. E, portanto, se as pessoas têm uma esperança média de vida relativamente baixa, claro que os topos vão ser estreitos, há poucos idosos. Portanto, atenção ao topo da pirâmide. As pirâmides indicam-nos ainda outra coisa muito importante, que está aqui nestas reentrâncias que não são nada normais. E que reentrâncias são estas? São as chamadas classes ocas. Uma classe oca tem ali qualquer coisa vazia, não é? Tem aqui uma falta de qualquer coisa. É uma classe que tem menos indivíduos em relação à classe anterior e à classe seguinte. Portanto, fica aqui no meio, encaixada, com menos pessoas. Por que motivo é que isto acontece? Classes ocas, nas pirâmides, pode ficar a dever-se a guerras, a grandes epidemias ou a grandes fluxos emigratórios, saída de população de um determinado território. E claro que estes fenómenos, estes são as principais razões que estão na origem das classes ocas, da maior parte das classes ocas. Estes factos fazem com que haja uma redução muito significativa do número de pessoas de um determinado escalão etário. Porque estes factos muitas vezes implicam decréscimos populacionais em grupos específicos de idades. Por exemplo, quem é que emigra? Quando há um fluxo migratório, as pessoas que mais emigram são as pessoas entre os 20 e 30 anos, não é? Não vamos ter as pessoas de 60 ou de 70 anos a emigrar em força, não é? Portanto, atenção, por isso é que estes fenómenos realmente muitas vezes se repercutem nas pirâmides, na existência de classes ocas. Então vamos lá a tentar perceber como é que nós vamos identificar, vamos descobrir porque se gerou uma classe oca. Temos a estrutura etária da população portuguesa, é a mesma pirâmide que estava no slide anterior, em 1960, e temos, como já sabemos, esta classe oca, que foi aquela que identificámos há bocadinho. Primeira informação que temos que ir retirar à pirâmide é que as pessoas que têm entre 40 e 44 anos, em 1960, constituem uma classe oca. Portanto, as pessoas no ano de 1960, que têm 40 a 44 anos, tinham em 1960 40 a 44 anos, constituem uma classe oca. Porquê? Bom, primeiro, vamos lá perceber o que é que poderia ter acontecido para reduzir o número destas pessoas. Será que foi no ano em que elas nasceram que houve uma quebra da natalidade? Nasceram menos crianças por algum motivo? Poderia ter sido. Então, mas para isso temos que ir ver. Quando é que elas nasceram? Passam aí lá, se faz favor. Temos a pirâmide de 1960, eles têm 40, 44. Como é que vocês fazem pelo ano de nascimento? Simples, muito simples. 1960 menos 40 anos, vamos parar a 1920. Se pegarmos nos que têm 44, vamos parar a 1916. Então já sabemos que as pessoas que estão aqui, em 1960, nasceram entre 1916 e 1920. E agora surge a pergunta, o que é que teria acontecido nesta altura para ou diminuir a natalidade ou aumentar a mortalidade? Porque só assim se justifica um decréscimo destas pessoas, certo? 1916, 1920, o que é que teria acontecido? Um facto histórico muito relevante.
Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial foi efetivamente brutal porque nós, portugueses, tivemos relacionados com ela. Portanto, houve portugueses que foram combater lá na Primeira Guerra Mundial, ok? E, portanto, houve aqui alguma mortalidade, mas, acima de tudo, houve decréscimo da natalidade, porque quem ia combater eram jovens em idade de casar e ter filhos, ok? Para além do decréscimo da natalidade, houve ainda um outro problema muito sério, que foi uma gripe pneumónica, também chamada gripe espanhola, que matou milhares e milhares de pessoas. Foi uma situação pandémica. Onde é que vocês já ouviram isto? Nos dias que correm. Nós vivemos uma pandemia, certo? Agora imaginem o que é viver uma pandemia no início do século, em que as condições de vida eram brutalmente miseráveis, onde as pessoas estavam mal nutridas, onde havia imensa miséria, onde não havia um sistema de saúde que respondesse nem de perto nem de longe à situação que temos hoje. Portanto, hoje mesmo assim morrem muitas pessoas, imaginem naqueles tempos. Portanto, quando havia uma doença infectocontagiosa que se propagasse muito rapidamente na população, as mortes eram terrivelmente superiores àquelas que são hoje. Portanto, atenção, aumento da mortalidade devido à gripe pneumónica, queda na natalidade, são as principais razões que levam a que estas classes ocas existam, ok? Agora, vamos dar um salto para 1981 e esta é a estrutura etária da população portuguesa em 81. Vejam, há aqui alterações na nossa pirâmide significativas, mas nós vamos continuar a falar aqui da classe oca, porque voltamos a ter aqui uma classe oca bastante pronunciada a meio da pirâmide, aqui nos adultos, 35, 39 anos. As pessoas que em 81 tinham entre 35 e 39 anos também constituem uma classe oca. E porquê é que nós temos estas duas classes ocas aqui? Duas, quer dizer, do lado dos homens e do lado das mulheres, é uma classe oca. Estas pessoas tinham, na década de 60, tinham aproximadamente 20 anos, 19, 20 anos. E na década de 60 aconteceu um dos maiores fluxos emigratórios da nossa história, se não o maior. Saíram milhares e milhares de portugueses para países europeus, para a França, para a Suíça. Se calhar muitos de vocês têm um tio ou um avô, ou um tio-avô que emigrou ou que ainda está lá, ainda tem família lá. Portanto, é muito provavelmente desta vaga de imigrações que ocorreu durante os anos 60. Claro, e ao saírem jovens adultos em grandes quantidades, isso vai se repercutir na descida da taxa de natalidade, nessa altura. Mas, entretanto, nós, se formos ver o ano de nascimento deles, não é propriamente o ano em que eles nasceram, que acontece nada em especial que justifica a classe oca. Porque o ano de nascimento deles, fizemos aqui a conta, não é? 81 menos 39, 1942. E se calhar alguns de vocês agora já me estão a dizer, a Segunda Guerra Mundial. Pois estava a ocorrer a Segunda Guerra Mundial. Mas nós não tivemos um envolvimento tão direto na Segunda Guerra Mundial. Portanto, atenção, não aconteceu nada em especial neste ano que afetasse os quantitativos de nascimentos em Portugal nesta altura. Agora, se nós recuarmos para a década de 60, sabemos previamente que durante a década de 60 houve um enorme fluxo migratório, nós podemos pegar nisso e verificar se aplica a esta faixa etária. E de facto aplica-se, porque andamos 20 anos para trás. Se nós andarmos 20 anos, isto aqui porque eu fiz a conta para 61, mas podia ter feito a conta, como é durante a década de 60, podia ter feito a conta para 1965 ou 66. E se recuarmos para trás 15 ou 20 anos, nós vamos ver que estas pessoas, há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás, tinham 19, 20 e tal anos, 19, 20, 20 e tal anos. Portanto, estavam exatamente no grupo que tipicamente é o grupo em que mais se emigra, quando há efetivamente ciclos migratórios. Ok? Portanto, atenção, é a emigração dos anos 60, da década de 60, que justifica esta classe oca que está aqui. Ok? Outra coisa muito importante que se está a alterar nesta pirâmide é em relação à estrutura etária anterior, 1960. O que é? É exatamente na base, é aqui, a primeira barra, de 0 aos 4, baixou, diminuiu, e diminuiu muito significativamente,
que é que está a acontecer? Descida da taxa de natalidade. Pois na base da pirâmide só pode ser. Portanto, descida da natalidade nestes últimos 3, 4 anos, porque isto são os indivíduos de 0 aos 4, portanto, no máximo há 4 anos, estamos em 81. Portanto, se recuarmos 3 ou 4 anos para trás, vamos parar em 1978, 79. O que é que está a acontecer em Portugal? Em Portugal, a taxa de natalidade está a baixar, começa aqui, quase que uma nova era em termos da demografia portuguesa, porque tinha-se dado, reparem, a emancipação da mulher, a mulher a entrar cada vez mais no mercado de trabalho e a deixar aquelas funções tipicamente das mulheres de serem mães e donas de casa. Portugal urbaniza-se, torna-se um país mais urbano. Isto significa que os modos de vida urbanos não são tão propícios ao elevado número de filhos como os ambientes tipicamente rurais. E, portanto, a vida das pessoas modifica-se. Portugal torna-se um país mais moderno, mais urbano, em que as mulheres começam a entrar e a participar nas atividades profissionais em grande escala e, portanto, isto vai fazer de crescer a taxa de natalidade fortemente no nosso país. Para além disso, não se esqueçam também que a divulgação dos métodos contraceptivos, a aplicação do planeamento familiar pelos médicos de família, etc., vai permitir aos casais começarem a controlar cada vez mais o número de filhos que pretendem ter. Portanto, de facto, uma nova era para a sociedade portuguesa. Bom, de facto, ela acentua-se esta nova era de uma forma brutal. E reparem, na estrutura etária da população portuguesa em 2005, olhem lá para esta pirâmide, isto já quase não parece uma pirâmide, e esta então muito menos, a projeção para 2025. O que é que acontece de novo? O estreitamento brutal da base. Vejam a quantidade de indivíduos a menos que temos aqui nesta parte, nesta base da pirâmide, que demonstra exatamente uma redução brutal da natalidade nos últimos anos, redução da percentagem de jovens e, claro, desta situação para esta nós temos, aliás, hoje, 2020, temos a população portuguesa a diminuir. Portanto, temos uma população portuguesa duplamente envelhecida. O progressivo alargamento do topo da pirâmide. Vejam a quantidade de idosos que estão aqui. Se vocês somassem estas barras todas e comparassem com estas, vão ver que vão ter mais idosos do que jovens. Portanto, 2025, 2025 é envelhecida. O que é que quer dizer duplamente envelhecida? É envelhecida pela base, porque a base fica estreita, há poucos jovens, e envelhecida pelo topo, porque o topo é largo, há cada vez mais idosos. E o envelhecimento é exatamente a relação que há entre o número de idosos e o número de jovens. E, portanto, se nós temos mais idosos do que jovens, temos uma população duplamente envelhecida. Porquê? Por causa da base estar estreita e o topo estar largo. Portanto, atenção a esta forma de pirâmide, que mesmo a pirâmide parecida, ou é muito pouco parecida, a pirâmide virou-se ao contrário, já pararam? Muito interessante, mas ao mesmo tempo preocupante. Reparem, muito interessante, porque se temos muitos idosos, significa que temos um aumento da esperança média de vida, temos boas condições de vida em Portugal, por isso as pessoas vivem cada vez mais anos. Temos maior número de idosos, por isso mesmo. Ok, tudo bem. Portanto, muito positivo. O problema está exatamente no estreitamento exagerado da base. O facto de nós termos cada vez menos jovens, que compromete o futuro enquanto sociedade e que compromete o dinamismo económico e social do nosso país. Okay? Finalmente, vou-vos mostrar uma pirâmide diferente. Na verdade não é uma, são duas pirâmides. Temos aqui duas pirâmides sobrepostas, vejam lá que interessante. E é uma pirâmide bastante diferente, porque não tem as classes etárias aqui no meio. Porquê? Elas estão aqui ao lado, tudo bem, estão aqui ao lado, e portanto a internet também está para as suas. Digo isto, olhem aqui, até pela última classe aqui representada se nota 100 ou mais anos. E porquê? Porque elas estão de ano a ano. É um ano a dois da base mais. E reparem, para dois se sabem a vossa 2004 continuou a acentuar e reparem, em 2000 nasciam 50 e tal mil
crianças do sexo feminino e 60 mil do sexo masculino. Okay? Em 2014, vejam, 40 mil, portanto, bem menos. Okay? Preocupem-se com vocês e para que vocês sejam um futuro promissor e risonho, portem-se bem e continuem simpáticos, que é assim que eu gosto de vocês. Por hoje é tudo, foi um prazer e fui!